A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, graça e paz. Gostaria de trabalhar com vocês um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 22, um texto muito conhecido de todos, onde diz o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu vou sugerir que você pegue uma Bíblia, que você tenha uma Bíblia por perto. Dias atrás eu fui pregar numa igreja, pasmem, não havia uma Bíblia sequer dentro daquele templo. Tudo no telão, tudo na imagem. Eu não sou contra as tecnologias, as modernidades, mas sou muito a favor de ter uma Bíblia sempre aberta diante dos olhos e estar ali conferindo tudo nas Escrituras. Esse texto de Mateus capítulo 13, verso 22, ele nos remete à parábola do semeador. Então Jesus estava ensinando algo muito precioso, muito profundo, falando sobre 4 tipos de solos. O primeiro deles, no verso de número 4, ele fala de um solo impenetrável, um solo à beira do caminho, quando a semente ali lançada, as aves dos céus vieram e as comeram. No verso 19, ele interpreta esta analogia que ele faz, dizendo que todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, as aves dos céus, Jesus identifica como sendo o maligno, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. No verso de número 5 do capítulo 13, por isso é importante ter uma Bíblia, ele fala de uma outra parte da semente, quando o semeador sai a semear, e essa semente ela caiu em um solo rochoso. E no verso de número 20, o Senhor Jesus interpreta o que seria esse solo rochoso. Diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia. Olha só que palavra profunda: em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então ele fala de um solo à beira do caminho, fala de um solo rochoso, onde a semente teria sido lançada, e no verso 7 ele fala de um solo, de uma semente que cai num solo entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E no verso 22, que foi o texto que eu li no início para você, diz que esses são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza sufocam essa palavra, e ela então fica infrutífera. E por fim, o Senhor Jesus, no verso 8 do capítulo 13 de Mateus, exemplifica a semente tendo caído em uma boa terra. E quando ela caiu em boa terra, ela frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. E o Senhor Jesus, então, no verso 23, ele interpreta dizendo que aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, gente, isso posto, esse pano de fundo, nós precisamos entender que no primeiro solo à beira do caminho, a semente nem brotou, nem chegou a brotar, ela caiu, as aves dos céus vieram, picaram, comeram, não é? No segundo e no terceiro solo, que seria o solo pedregoso e o solo tomado por espinhos, a semente até brotou, mas ela não frutificou. E aqui está o problema: ela até brotou, mas ela não frutificou porque ela foi sufocada. E o nosso objetivo aqui não é averiguar o solo 100%, mas é justamente, esse é o meu objetivo com você, focar nesse terceiro tipo de solo, que é o solo tomado por espinhos, um coração disputado por outras coisas. Isso é um estudo muito profundo. Coração disputado por outras coisas. Eu quero te dar algumas características de um coração que é ocupado por outras coisas. Primeiro, um coração ocupado é um coração que ouve a palavra. Sim, ele ouve a palavra, mas também dá atenção a outras coisas. E aqui está o problema. Ouve a palavra, mas ele dá atenção
as outras coisas. Então nós temos algumas diferenças redacionais, e eu gosto disso. Eu gosto dos detalhes quando nós estudamos a Bíblia. Alguns falam que a Bíblia é contraditória, eu digo que ela é complementatória. Há uma diferença fundamental. Em Marcos capítulo 4, no verso 7, no texto paralelo, o primeiro deles, diz que a semente caiu entre os espinhos, ou seja, os espinhos já estavam lá, que é a mesma ideia que o evangelista Mateus desenvolve aqui. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, no verso 7, os espinhos cresceram com a semente, ou seja, à medida que a semente foi crescendo, os espinhos foram crescendo junto com ela. Chega um ponto que acabaram sufocando-a. Então, os espinhos geralmente, ou as ervas daninhas, elas geralmente crescem mais rapidamente do que a boa semente, sufocam a boa semente. Esses espinhos faziam com que a planta ela crescesse medíocre. Presta atenção nos detalhes que eu estou falando aqui. Crescimento medíocre. Não era o crescimento estabelecido pelo bom semeador, era um crescimento medíocre, que é o que acaba acontecendo nos dias de hoje. O que existe de mediocridade nas igrejas é uma coisa espantosa. As pessoas não estudam mais, as pessoas não se aprofundam mais, elas ficam dependendo de uma tela de celular, de uma tela de computador, elas ficam dependendo de um profeta que fala, de um pesquisador que ensina, e esquecem que foram desafiadas pelo próprio Senhor a se debruçarem sobre a palavra, estudarem a palavra. Eu faço isso, eu gosto de fazer isso. Por quê? Porque eu tive uma escola. Eu tive o quê? Um pai e uma mãe que liam a Bíblia em casa. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Esses espinhos que crescem não deixam a planta frutificar. Então ela acaba exemplificando aquele crente que permite que outros interesses tomem o lugar de Deus no seu coração, que é o que acontece nos dias em que nós estamos vivendo. E uma vez que Deus ele não ocupa o lugar central no coração e as outras coisas sufocam, esse crente ele deixa de buscar a glória de Deus. Ele não se preocupa mais com a glória do Senhor. Ele deixa de buscar a presença do Senhor, que é catastrófico. Deus não é mais importante para ele, a presença do Senhor não é mais importante para a sua vida. Então o que é que acontece? Se Deus não é importante, ele ora pouco. E eu até vou ousar dizer que ele ora nada. Ele ora pouco, ele ora nada, ele jejua muito pouco. Para que jejuar se Deus não é o centro? Ele lê muito pouco a Bíblia. Então é algo terrível o que nós estamos presenciando. O coração ele acaba ficando dividido. Ele até quer andar com Deus, mas mais por medo do inferno, mais por medo do juízo, do que por vontade de um relacionamento de intimidade ou de profundidade. Ele até quer, ele até deseja, mas ele também quer as coisas do mundo na mesma ou na igual proporção. Então o coração acaba ficando dividido. Ele quer os valores do reino, e aí nós precisamos identificar os valores do reino. Paz, quem não quer paz? Alegria, quem não quer alegria? Perdão, quem não precisa, não necessita do perdão? Harmonia dentro de casa, no meio da família, são os valores do reino que muitos acabam perdendo. Esses até desejam, até querem, mas eles também querem os prazeres da carne e vivem para realizar os prazeres da sua carne. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, um coração ocupado ele é sufocado pela concorrência das preocupações do mundo. O crente, esse crente exemplificado por essa semente que caiu entre os espinhos, ele até ouviu a palavra, mas as preocupações do mundo acabam prevalecendo. Marcos capítulo 4, versos 18 e 19, se você tiver uma Bíblia e quiser olhar aí para o texto paralelo, tem uma palavra lá que eu gosto demais, diz que as demais coisas concorrendo, é essa palavra que eu quero que você frise, concorrendo. As coisas do mundo sempre vão concorrer contra as coisas de Deus, contra as coisas celestiais. Há uma concorrência. E as pessoas acabam caindo para onde? Migrando para onde? Para as coisas do mundo. E aí nós temos dificuldades como igreja, nós temos dificuldades como pastores, nós temos dificuldades no nosso ensino, nós temos dificuldade em convencer as pessoas a um outro tipo de visão, a um outro tipo de coração. Então o mundo acaba falando mais alto que o evangelho. As igrejas começam
a esvaziar, as pessoas não veem mais sentido. Por quê? Porque as coisas do mundo falam mais alto. As glórias do mundo são as que verdadeiramente importam. Elas acabam se tornando mais fascinantes do que você ter um relacionamento com Deus. A pessoa, ela passa a servir dois senhores. Mateus capítulo 6, verso 24. O Senhor Jesus falou no Sermão da Montanha sobre dois senhores. Um, que é o próprio Deus, e o outro que é Mamon. As riquezas, a Bíblia traduz como riquezas, mas na verdade é Mamon. E Mamon para mim é o príncipe das finanças do inferno. Então as pessoas querem Deus, querem o Senhor, querem andar com Ele, mas elas querem, como eu disse já, em igual proporção, as coisas daqui da terra, as coisas do mundo. E não importa o preço que tenham que pagar para alcançar as riquezas. Se tiver que defraudar alguém, se tiver que roubar, passar a mão, enfim, a pessoa vai acabar fazendo. Se não tiver temor de Deus no coração, ela vai enveredar pelo caminho errado. Ela vai enveredar pelo caminho da falcatrua, que é o que nós estamos vendo na nossa nação brasileira. As pessoas perderam o pudor, elas perderam o temor, a reverência ao Senhor, e elas roubam descaradamente, como se o povo brasileiro fosse uma cambada de idiotas. É assim que nos tratam, é assim que nós estamos vivendo. Então o alerta em 1ª carta de João capítulo 2, do verso 15 ao verso 17 é: não amar o mundo e nem as coisas que são do mundo. Por quê? Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não permanece nele. Então nós temos uma escolha, nós estamos diante de uma decisão: ou nós tomamos o propósito de agradar a Deus, ou nós vamos enveredar para nos fantasiarmos, para nos imiscuirmos, para vivermos, vamos dizer assim, com essas coisas que o mundo oferece. Terceira coisa que eu quero trabalhar com você: um coração ocupado, ele é sufocado pela concorrência da sedução da riqueza. E como a riqueza tem poder de sedução. A pessoa olha para o carro, ela fala: oh, eu quero ter esse carro. Ela olha para a casa: ah, eu quero ter essa casa. Ela olha para o apartamento: ah, eu quero ter esse apartamento. Gera uma sedução. Eu não sou contra, absolutamente, uma pessoa ter as coisas, desde que seja fruto do seu trabalho honesto, sincero e correto. Se for angariar as coisas por um trabalho árduo, horas e horas, como os nossos pais faziam, como os antigos faziam, que trabalhavam incansavelmente de sol a sol, como a gente falava, eu acho bacana, eu acho bonito isso. Agora, a pessoa ter porque usurpou, a pessoa ter porque roubou, a pessoa ter porque ela fez uma falcatrua, é nesse ponto que nós condenamos, baseado nas Sagradas Escrituras. Então existe uma sedução da riqueza. Mateus 13, 22 e Marcos 4, 19 falam sobre isso, fascinação das riquezas. O texto de Lucas 8, 14, ele simplesmente menciona a questão das riquezas. Existe uma fascinação. São pessoas que dão mais valor à terra do que ao céu. Eu vejo isso, eu sou pastor de uma igreja, e eu às vezes fico pasmo, porque as pessoas estão preocupadas com o que perderam. As pessoas estão preocupadas com as coisas, mas não estão preocupadas com a sua salvação, não estão preocupadas com a eternidade. Querem saber se os filhos vão ser bem-sucedidos aqui na terra, mas não querem saber se os seus filhos têm os seus nomes arrolados no céu. Você está entendendo o que eu estou falando? Claro que está. Pessoas que dão mais importância aos bens materiais do que a graça de Deus. As pessoas hoje amam mais o dinheiro do que amam a sua salvação. Gente, esse é o mundo que a gente está vivendo, essa é a realidade. E pasmem, existem igrejas que trabalham justamente essa questão comercial, essa questão de ter mais importante do que ser. Nós temos igrejas que valorizam isso, que buscam isso, que ensinam isso, que primam por isso. E aí existem igrejas e igrejas, existem pastores e pastores, existem posturas e posturas, e tudo tem que ser avaliado pelo crivo da palavra de Deus. O que é o certo, o que é o correto, qual deveria ser a nossa postura. Então o que acontece? As pessoas acabam procurando Deus por aquilo que Ele dá. As pessoas assim, já falaram isso para mim: se eu for lá para a sua igreja, o que eu ganho com isso?
É uma perguntazinha complicada. O que eu ganho? E as pessoas não... O que eu posso oferecer? Meus dons, meus talentos, meu dinheiro, minha presença, ministério. O que eu posso oferecer para que aquela igreja seja melhor? Para que aquele espaço seja melhor? Para que as pessoas sejam abençoadas? O que eu posso oferecer? De que maneira eu posso contribuir com a minha cidade? Eu vejo gente criticando aqui, criticando lá. De que maneira eu posso contribuir com a minha cidade para que ela seja um lugar melhor, um lugar mais acolhedor, um lugar mais aprazível, um lugar de gente feliz, de gente abençoada? O que eu posso fazer? Não, eu vou tirar, eu quero tirar daqui. O que eu posso fazer para que a minha família seja melhor, para que a minha igreja seja melhor? O que eu posso fazer para que o lugar do meu trabalho seja um lugar melhor? Pense comigo, reflita sobre essas coisas. Nós vemos hoje pessoas cuja vida não são mais teocêntricas, ou seja, Deus não está mais sentado no trono, Deus não é mais o centro, mas elas são antropocêntricas, ou seja, o homem assentado no trono, o homem governando a si mesmo, o homem governando os seus gostos, suas preferências. Olha que coisa complicada, nós aqui pregando, ensinando sobre o teocentrismo, deixar Deus ser o centro, deixar Deus ser o Senhor, deixar o Senhor governar os nossos gostos, os nossos princípios, os valores que constroem uma sociedade mais justa. Quais são os valores? São os valores do Senhor. O que vai salvar a humanidade do caos, senão aquilo que o Senhor tem prescrito na sua Bíblia Sagrada? Então, nada de antropocentrismo, mas teocentrismo. Pessoas que aspiram por posição social, por meio dos seus bens. Parece hoje que as pessoas elas são valorizadas por aquilo que têm, por sua conta bancária, quanto mais recheada, pelo carro que dirige, pela casa que tem. Eu acho que são coisas importantes, são valores bacanas, são valores que bem administrados, são valores secundários, que nos ajudam a ter uma vida tranquila e mansa. Como é bom viver sem preocupação, como é bom você saber que o seu salário vai ser suficiente para que você consiga sustentar a sua casa dignamente, como é bom você saber que seus filhos vão ter escola, vão ter colégio, vão poder cursar uma boa faculdade, como é bom. Essas coisas são boas, são bacanas, são legais. O problema é quando o coração está amarrado, atrelado a essas coisas. Quarta coisa que eu quero compartilhar com você: um coração ocupado. Ele é sufocado pela concorrência do desejo por outras coisas. O Evangelho de Marcos, o texto paralelo, como eu falei para você, capítulo 4, verso 19, fala das demais ambições. Não é só uma ambição, são as demais ambições. Tem gente que fala assim: não, dinheiro não me faz a cabeça. Sim, talvez o dinheiro não faça a cabeça, mas o poder corrompe. Talvez não seja o dinheiro, talvez não seja o poder, mas seja uma outra área, entende? Que acaba corrompendo os princípios, gerando deleites da vida, como o Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 14 fala, que é o outro texto paralelo. Não fala de ambições, como Mateus e Marcos falam, mas falam dos deleites da vida. São coisas que nós temos que parar para pensar e para refletir. São pessoas hedonistas, ou seja, pessoas que vivem simplesmente pelo prazer da carne. Nós não somos contra a pessoa ter algum tipo de prazer. Não. A Bíblia não é contra o prazer em si. Mas a Bíblia é contra, e ela prega contra, a escravização a um determinado prazer. Quando já não conseguimos mais viver sem aquilo, quando o nosso coração ele está apegado, atrelado a essas coisas, e a pessoa começa a suspirar, e a pessoa começa a palpitar, e ela entra em tristeza, ela entra em depressão porque aquilo está faltando, é como se fosse uma droga. Então este é o problema que a palavra ela condena, aonde a pessoa ela não tem mais apetite pelas coisas espirituais. Ela busca aquilo que satisfaz aos seus olhos, como o pecado entrou no jardim do Éden, foi pela concupiscência dos olhos, pelo desejo de ter o que não podia, de usufruir daquilo que não era lícito, daquilo que Deus havia proibido. Então isso traz a fascinação, aquilo que nós vemos, aquilo que nós enxergamos, e não as coisas espirituais. Um coração ocupado,
ele se torna infrutífero, e com isso eu encerro. Infrutífero. Nós fomos criados para a frutificação. Nós fomos criados para produzir a nível de reino de Deus aqui na terra. Ninguém foi plantado no reino para a vida infrutífera. Nós fomos criados para produzir algo para o louvor da glória do nome do Senhor, e não para que os espinhos sufoquem aquilo que Deus nos deu de tão lindo, de tão maravilhoso e de tão precioso. Mateus 13, 22, Marcos 4, 19 fala dessa vida infrutífera. Lucas 8, 14 fala que os seus frutos não chegam a amadurecer, e isso é o que me espanta. Nós batizamos inúmeras pessoas durante um ano. Nós ganhamos muita gente durante um ano de trabalho. Mas quantas dessas pessoas chegam à maturidade? Isso tem me inquietado ultimamente. Quantas pessoas que nós batizamos, que nós ganhamos, realmente chegam ao estágio da maturidade? Essa é a grande questão. Nós fomos criados para isso, para sermos maduros espiritualmente e não para sermos sufocados pelas coisas aqui desse mundo. Grava isso no seu coração enquanto eu chamo você para nós orarmos. Paizinho querido, mais uma vez eu quero te louvar e te adorar pelo privilégio de poder repartir a tua palavra com tanta liberdade. Que essa palavra encontre eco, encontre guarida em cada coração, e nós possamos ter uma geração de pessoas frutíferas no teu reino, que não se permitem sufocar pelas angústias desse mundo, que não se permitem sufocar pelos prazeres dessa vida, mas claramente se disponham a ser bênção nas mãos do Senhor e a frutificar dentro do seu reino. Eu oro, Pai, para que essa palavra possa produzir o efeito para a qual o Senhor a tem designado, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos assim e nós agradecemos. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Fez ontem pra cuidar de você, tenha certeza que no hoje Deus também vai fazer. A gente não precisa não viver angustiando nosso coração, pensando no que vai fazer. Se eu dependo dele, eu preciso crer que ele vai cuidar de mim e não vai me deixar viver desamparado, e vai cuidar de mim agora como sempre cuidou desde o passado. Deus vai fazer, Deus vai fazer, além do que eu penso, além do que eu possa querer. Deus vai fazer, Deus vai fazer, suprir toda a necessidade do meu viver. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. A gente não precisa não viver angustiando nosso coração, pensando no que vai fazer. Se eu dependo dele, eu preciso crer que ele vai cuidar de mim e não vai me deixar viver desamparado, e vai cuidar de mim agora como sempre cuidou desde o passado.
Deus vai fazer. Deus vai fazer. Além do que eu penso, além do que eu possa querer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Suprir toda a necessidade do meu viver. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Além do que eu penso, além do que eu possa querer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Suprir toda a necessidade do meu viver. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer.